Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra, e vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 8. Daniel 3, a partir do versículo 8. Amém. Está escrito assim: Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Até aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua santa palavra nesta manhã. Cremos que o teu Espírito Santo vai ministrar algo precioso e poderoso às nossas vidas através desta palavra. Que o nosso coração seja uma boa terra, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos para receber, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para repartir a cada um de nós nesta manhã. Fala conosco, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E lendo aqui essa passagem, meditando nela, nesta manhã, o Senhor me colocou algo no coração, antes mesmo de eu chegar aqui, o Senhor que me levou a essa passagem. Quem somos nós diante da pressão que o mundo faz para cada um de nós? Porque quando nós lemos essa passagem, parece que isso ficou lá no passado, está muito distante de nós e da nossa realidade. Hoje nós não somos mais confrontados com aquilo que eles foram.
Mas o que a palavra de Deus nos mostra e que o Espírito Santo quer que você entenda é que a todo dia, a todo momento, você vai ser confrontado como aqueles jovens foram. Amém? Vai dizer, mas pastor, a Babilônia não existe mais, Nabucodonosor não existe mais. Nabucodonosor não existe. O reino físico da Babilônia não existe, mas há um reino espiritual, que a Bíblia chama de reino da Babilônia. Que reino é esse, pastor? Lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 5, vamos ler lá esse versículo, lá no finalzinho. O apóstolo João vai escrever assim: na sua testa, está falando da besta, de uma besta, né? Está junto com a mulher. Na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A grande Babilônia ainda existe. A mãe das prostituições e abominações da terra ainda existe. O que é a grande Babilônia nos nossos dias? E o que são essas prostituições que ele está falando? A grande Babilônia é o mundo e o seu sistema. A Bíblia diz em Efésios, Paulo escreve que há um curso que está sendo governado por Satanás neste mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E quando fala de prostituições, está falando de prostituição espiritual. Está falando daquele comportamento que é contrário à palavra de Deus e aos princípios da palavra de Deus. É isso que a Bíblia chama de prostituição espiritual. É quando há um estilo de vida contrário à palavra de Deus. E hoje não é difícil. Se a gente olhar em volta de nós, nós vamos ver as pessoas nem ligando porque a Bíblia diz. Zombando do que a Bíblia diz. Zombam de nós, zombam da nossa fé, zombam daquilo que está escrito na palavra, zombam da nossa maneira de viver. É isso que Satanás faz. Isso é o sistema babilônico. Se a gente olhar para a palavra de Deus, o que aconteceu naquela época? Por causa do pecado de Judá, Deus permitiu que o reino da Babilônia viesse e conquistasse, destruísse. O reino de Judá foi destruído, grande parte morreu, a maior parte foi levado cativo. Nabucodonosor derrubou os muros de Jerusalém. Nabucodonosor saqueou o templo do Senhor e destruiu o templo do Senhor. Aqueles jovens viram o templo de Deus construído por Salomão ser saqueado e depois ser destruído, queimado. Não ficou nada em Jerusalém a não ser ruínas. Quando chegam lá os irmãos de Neemias, que ele pergunta como está Jerusalém, como que está o povo. Qual é o relato? O povo que está lá está em grande miséria, Jerusalém está destruída, está em cinzas, seus muros são derribados, não tem mais nada lá. É isso que Satanás quer fazer com a nossa fé. É isso que Satanás quer fazer com a palavra de Deus e com os princípios da palavra de Deus. Ele quer destruir completamente. Ele quer que você não tenha nenhum compromisso com a palavra de Deus. E para isso ele vai usar uma pressão. Nos jovens ele usou uma pressão. Ele ergueu ali uma estátua ao rei Nabucodonosor, apresentou todo mundo para aquela estátua, e a ordem não era um pedido, era uma ordem, que todos se curvassem e adorassem aquela imagem. Era uma ordem sob uma ameaça, porque a fornalha estava ali para quem não obedecesse. A mesma coisa Satanás faz conosco hoje, ele nos pressiona para nós negarmos a nossa fé, os nossos princípios e os nossos valores. Porque senão ele vem com ameaça sobre nós. E qual é a ameaça que ele faz hoje? As pessoas vão ficar com raiva de você. Você vai perder o seu emprego. Você vai perder os seus amigos. Você vai perder as oportunidades.
ele vai pressionar do mesmo jeito, irmão. Ele vai pressionar do mesmo jeito. Olha, se você não fizer isso, vai ter uma consequência, vai ter um prejuízo. E a gente vai ser confrontado por Satanás da mesma maneira que aqueles jovens foram. Porque ali, quem está por trás de Nabucodonosor é o próprio Satanás. Não é à toa que a Babilônia vai ser o símbolo da opressão do mundo. Porque ela personifica isso. Aquilo que destruiu os princípios e os valores de Deus. Porque antigamente, o que acontecia? Cada povo tinha o seu culto e o seu Deus. Então, quando um povo vencia outro, não somente significava que um povo foi mais forte do que o outro, mas significava que um Deus foi mais forte do que o outro Deus. Então, quando eles venciam, eles falavam, oh, meu Deus foi mais forte que o teu, porque o meu Deus me fez prevalecer sobre você. É isso que Nabucodonosor quer que aqueles jovens entendam. O seu Deus acabou, a sua fé acabou, virou ruínas. Eu saqueei o templo do seu Deus, eu entrei lá e fiz o que eu quis lá dentro. Eu blasfemei, eu vituperei tudo que tinha lá de sagrado para vocês. A sua fé morreu, a sua fé acabou. E Satanás hoje ele quer expressionar isso. A gente é confrontado. Ah, você é crente? Ah, mas você não crê no que a Bíblia diz não, né? Você não é quadrado. Quem já não ouviu isso, irmão? Ah, mas você não acredita naquelas coisas da Bíblia não, né? Ridicularizando. Eu creio naquilo que a palavra de Deus declara assim. Ah, você acredita nesse negócio de céu e inferno? Acredito. Ah, você acredita que... acredito. Nós vamos ser confrontados, o inimigo vai querer nos pressionar. Mas nós temos que agir como esses jovens. Esses jovens ficaram firmes. Não houve nele nenhuma dúvida, não vacilaram em nenhum momento. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos guardar do mundo. Romanos 12, 2, olha que o apóstolo Paulo vai dizer. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme, não seja moldado pelo mundo, não seja influenciado pelo mundo. O mundo vai querer ditar vários padrões para nós, e ele faz isso através das pessoas com quem nós nos relacionamos, porque nem todo mundo que a gente se relaciona é crente. Tem pessoas que não são crentes na família, tem pessoas que não são crentes no trabalho, tem pessoas que não são crentes no nosso círculo de amizades, tem pessoas que não são crentes no mundo, nós estamos inseridos no mundo. Você vai no mercado, você vai encontrar pessoas que não são crentes, você vai no médico, vai em qualquer lugar, você vai encontrar pessoas que não são crentes. E essas pessoas vão querer nos influenciar. E por que elas vão fazer isso? Porque Satanás quer que elas nos influenciem. Porque não existe neutralidade no mundo espiritual, irmão. Ou somos de Jesus, estamos sob o controle do Espírito Santo, e quem não é de Jesus, quem não está sob o controle do Espírito Santo, está sendo governado pelo inimigo. Eu não estou falando que todo mundo que não é crente é endemoniado, não é isso. Mas eu estou falando que todo mundo que não é crente está debaixo do controle de Satanás. Por isso a Bíblia diz que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem não aceitou o Senhor Jesus Cristo está onde, irmão? No reino das trevas. Quem não aceitou o Senhor Jesus, quem não entregou a sua vida para Ele, quem não nasceu de novo, está no reino das trevas. Está debaixo do governo do diabo. Está debaixo do curso deste mundo, como Paulo diz. E quem controla o curso deste mundo, em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer, o príncipe das potestades do ar, que vai estar agindo nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência, irmão? Todo aquele que não nasceu de novo. Não é só aquele que é rebelde, aquele que fala que não gosta do evangelho, aquele que fala que não gosta da igreja, não é só esse também. Mas é aquele que muitas vezes ele até não fala mal da igreja, até não é contra a igreja, mas ele ainda não nasceu de novo. Ele também
está debaixo do controle do inimigo. Ele também está sendo governado por Satanás. E se ele não nascer de novo, ele vai terminar no inferno. Então Satanás vai usar estas coisas para nos influenciar. E influencia, irmão. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando a gente pensa em má companhia, a gente vai lembrar da mãe falando, olha, não anda com fulano, não vai ali. E foi bom, né? Quem teve uma mãe que falou isso? Ó, aquela pessoa lá não serve não, hein? Não seja amigo dele não. Ou na rua, ou na escola, aquele menino é bagunceiro, não senta perto dele não. Não, você vai entrar na bagunça dele, não vai estudar, não vai aprender nada. Senta ali, ó, os estudiosos. E a gente não queria, a gente queria fazer parte da turma da bagunça. Mas a mãe veio, puxou a orelha, não, vai sentar ali, vai estudar. Hoje, antigamente era diferente, irmão, hoje está relaxado, hein? Antigamente tinha as notas, tinha o boletim, e se tirasse nota vermelha, o professor colocava lá de caneta vermelha, aí chegava em casa, a mãe, oh meu Deus, não vai brincar mais para a rua não, vai estudar, sua nota está vermelha. Hoje em dia está tudo solto, está uma bagunça, ninguém aprende nada, escola virou uma bagunça. Você acha que Satanás não está por trás disso não? Satanás está por trás disso. A gente tem que estar atento a tudo que acontece, irmão. Tiago 4,4, olha o que Tiago diz. Porque às vezes a gente quer agradar todo mundo. A gente quer, vamos dizer assim, satisfazer as pessoas. A gente não quer que as pessoas fiquem com raiva de nós. A gente não quer ofender as pessoas. E olha o que Tiago diz, Tiago 4,4. Ele diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso aqui de amizade, não é amizade com pessoas, mas é a influência daquele que não é crente na nossa vida. É pecado, eu tenho lá um amigo no trabalho que não é crente, não é errado não. Tem um amigo, meu vizinho, não é errado, desde que ele não influencie a tua vida espiritual. Não é na igreja hoje não, vamos sair. Meu amigo me chamou para sair, vou sair com ele. Meu amigo me chamou para uma festa, vou para a festa com ele. Não vou para o culto hoje não, não vou para a igreja hoje não. Aí é pecado, aí você já está sendo influenciado. Aí você está fazendo o quê? Quando ele fala adúlteros e adúlteras, não é no sentido do carnal, do sexo, ele está falando espiritual. Adúltero é isso. É quando a gente vira as costas para Deus e a gente vai fazer o que Satanás quer que a gente faça. Quantas igrejas hoje estão vivendo em pleno adultério espiritual? Crentes e igrejas vivendo em adultério espiritual. Porque a Bíblia ensina uma coisa, mas lá ele fala que você pode fazer diferente, que não tem problema. Isso é adultério espiritual. É errado, a Bíblia condena. Mas aqui não tem problema não, pode vir. Pode ficar aqui do jeito que você é. Não, aqui a gente não condena ninguém não. Não, pode viver do jeito que... irmão, a igreja é aberta para todo mundo pode vir. Mas a igreja tem que pregar a verdade. Que é pecado, é pecado. Tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Tem que mudar de vida, tem que mudar de vida. Tem que deixar o pecado, tem que deixar o pecado. Essa é a função da igreja. Ser luz, ser sal. Jesus disse que um sal sem sabor, ele serve para quê? Para nada. Quantas igrejas hoje... Irmão, nós estamos num país que se a gente for olhar, quanta igreja tem nesse país? Tem muita igreja nesse país, irmão? E por que o nosso país está do jeito que está? Porque muitos não estão servindo para nada. Muitos não estão servindo para nada. Por quê, pastor? Como é que o senhor fala isso? Porque não confronta o pecado. Porque não fala que tem que nascer de novo. Porque não prega que a gente tem que obedecer a Bíblia. Então é um sal sem sabor. Insípido. Jesus disse, o sal sem sabor não serve para nada. Nós temos que salgar. O sal passa desapercebido, irmão?
Não passa. Se você colocou demais, você vai sentir na comida. Não é verdade? Se for de menos também, você vai sentir falta. A irmã Cida que eu diga, a comida do hospital, né, irmã Cida? Se for pouco, a gente sente falta. Mas se for demais, também a gente sente, né? For a mão lá, você fala, nossa, errei a mão aqui, está salgado demais. Mas ele não passa desapercebido. Jesus diz que assim tem que ser a igreja, assim tem que ser o salvo. A pessoa tem que saber, não, ali está um crente, ali está uma crente, ali está um servo de Deus, ali está uma serva de Deus. Ele não adianta chamar ele para isso, que ele não vai. Não adianta convidar ele para participar disso, que ele não vai. Porque ele vive diferente. É assim que tem que ser a igreja, irmão. Agora, aquele crente que se mistura com tudo, que faz tudo, que não dá para você saber se ele é crente, se ele não é crente. Você só sabe que ele é crente, que ele vai na igreja. Porque ele fala palavrão, porque ele fala besteira, porque ele conta piada suja, porque ele é desonesto, porque ele é infiel. Isso não é crente, irmão. Isso é sal insípido, é sal sem sabor. Ah, pastor, mas aceitei a Jesus agora. Amém? Então muda de vida, vai ler a Bíblia. Aquele que pecava, a Bíblia diz, não peque mais. O que Jesus disse para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Trouxeram ela para que ela fosse apedrejada. Jesus disse, ninguém te condenou, nem eu, mas não termina aí. Vai e não peques mais. Porque quem gosta de defender o pecado, termina aí. Jesus disse, ninguém te condenou também? Aí para aí. Quem não gosta de confrontar o pecado, para aí. Omite, esconde aquilo que Jesus disse, vai e não peques mais. Porque o mais importante está nisso, não é só o perdão, mas está na mudança de vida, está na transformação do caráter. O que Jesus disse para aquele paralítico que ele curou? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você está recebendo uma nova chance. Você está sendo curado, você está sendo abençoado. Não volta para o pecado, porque senão sua vida vai se tornar pior. Jesus diz que quando o espírito maligno sai da vida de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, mas ele tenta fazer o quê? Voltar para onde ele estava antes. Se ele volta, acha a casa varrida, adornada, enfeitada, mais vazia. O que ele faz? Ele entra e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e torna-se o último estado daquela pessoa pior do que o primeiro. O que é uma casa vazia, irmão? É uma casa que não tem dono. Casa vazia é uma casa que não tem dono. No reino espiritual, ou o dono da minha casa é Jesus, ou é casa vazia. Ou Jesus é o dono da minha casa, ou eu sou uma casa vazia. Não tem neutralidade, irmão. Não, eu sou o dono da minha casa. No reino espiritual não tem isso não. Não tem isso não. Ou você é de Jesus, e Jesus está ali reinando na tua casa, ocupando a tua vida, governando a tua vida. Porque Jesus também não vai ficar na tua casa lá como enfeite, como uma estátua, não. Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu vivo da maneira que eu quero. Então Jesus serve para quê, irmão? A estátua na tua vida? Você não ouve a voz dele, você não obedece a ele, você não se submete a ele. O que Jesus está fazendo na tua vida? É um enfeite? É uma estátua? Está lá de enfeitando, enfeitando? Ou ele está governando a nossa vida? Ele tem que governar a nossa vida. Jesus disse, se me chamais Senhor, por que não fazeis o que eu falo? Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não obedecem o que eu falo? Então, para mim, ter o governo de Cristo na minha vida, eu tenho que obedecer. Minha casa tem que estar ocupada. Quem tem que estar trabalhando na minha casa é o Espírito Santo, aleluia. Ele tem que estar enchendo a minha vida, aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que eu entristeço o Espírito Santo? Fazendo aquilo que não agrada a Deus. Vivendo da maneira que não agrada a Deus. Aí entristeço o Espírito Santo. Como é que é isso, pastor? Lembra de Sansão. Quando Sansão estava cheio do Espírito Santo, o inimigo não tinha chance. Tinha chance com ele? Não tinha. Amarrou, prendeu, fez, não tinha chance. Porque quem estava na vida dele? O Espírito Santo.
Eu sempre dava um escape, Deus sempre dava uma saída. Mas a partir do momento que o Espírito Santo se retirou da vida dele, ele não pôde mais resistir ao inimigo. O inimigo pegou ele, fez o que quis, brincou com ele. Arrancou o olho, colocou ele lá para puxar lá o negócio, o moinho, igual o boi. E caiu, Sansão. Pois quando fizeram uma festa, traz lá Sansão, vamos nos divertir com ele. Vamos lá brincar com ele. É assim que Satanás faz, irmão. Jesus disse que Satanás não brinca, ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás não está brincando. Satanás só está buscando uma oportunidade para que você entristeça o Espírito Santo e ele se retire da sua vida. Como é que eu sei, pastor, que o Espírito Santo saiu da minha vida? É isso que é interessante, a gente não percebe. A gente percebe quando ele chega, não é? Quando você nasce de novo, você sabe que nasceu de novo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo sai, olha Sansão, vou sair, vou enfrentar os inimigos. Ele saiu como se ele estivesse cheio do Espírito Santo. Porque ele não percebeu que o Espírito Santo saiu da vida dele. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não contende para sempre como homem. Ele vai falando, ele vai falando. De que maneira? Manso, o Espírito Santo é manso. Ele não vai gritar no teu ouvido, ele não vai te pegar pelo colarinho, ele não vai te dar uns tapas. Ele vai falar de maneira mansa e suave. Mas se você resistir à voz do Espírito Santo, ele vai se entristecer. E ele vai se retirar da sua vida. E você não vai perceber. E você vai achar que está tudo normal. Quando é que a pessoa sabe que o Espírito Santo saiu da vida dela? Quando Satanás começa a brincar com ela. Quando Satanás faz o que quer com a vida dela. Aí o Espírito Santo não está mais. Porque o Espírito Santo é aquele que resiste, é aquele que não deixa, aquele que impede. E Jesus disse que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você perde aquele que é maior, aí Satanás faz o que quer. Olha, Saul, foi. O Espírito do Senhor se retirou dele. E aqui o que aconteceu? Um espírito mau veio. Começou a viver perturbado. Tem crente que está perturbado. Desobedece, brinca tanto com as coisas de Deus. Não se importa com nada do que Deus fala. Está perturbado. Ai, pastor, por que está acontecendo isso comigo? Porque está perturbado. Não estou dizendo que a pessoa está possessa, mas está perturbada. Está perturbada por quê? Porque o Espírito Santo se entristeceu e se retirou. Tem conserto? Tem. É só se arrepender. É só voltar, é só buscar. É só se humilhar, é só mudar de vida. Olha Manassés, o rei mais perverso da Bíblia foi Manassés, um rei de Judá. Perverso, mau. A Bíblia diz que ele pegou os seus próprios filhos e sacrificou aos demônios. Matou um monte de gente, encheu Jerusalém de sangue de um canto a outro. Mas quando ele foi preso e foi colocado em cadeias, entre espinhos, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, até que o Senhor se compadeceu dele. Ele clamou a Deus até que Deus se compadeceu dele. E Deus tornou a colocá-lo de novo no reino, libertou ele da mão do inimigo, permitiu que ele voltasse para Jerusalém e que ele reinasse de novo. E a Bíblia diz, então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus, e não praticou mais aquilo que ele tinha praticado. Não voltou mais para a impiedade, não voltou mais para o pecado. É isso que nós temos que fazer, irmão. É dessa maneira que nós temos que viver. Jesus vai falar algo poderoso para nós. Vamos lá, João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 14. João 17, a partir do 14.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Presta atenção, se você começa a praticar a palavra de Deus, o que o mundo vai fazer com você? Ele não vai bater palma para você. As pessoas não vão dizer, que maravilhoso que agora você é crente. As pessoas vão olhar para você e falar, você é crente? Você é bobo? Não acredito que você agora é crente. Não, quem está fazendo na sua cabeça? Não, o pastor te iludiu, te enganou. Garanto que ele está roubando seu dinheiro. Você vai ouvir é isso. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nascemos de novo, irmão, não somos mais do mundo, não. O Senhor nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos neste mundo, Hebreus 11 diz que nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. A nossa pátria está nos céus, diz o apóstolo Paulo. Amém? Versículo 15, Jesus continua orando por nós, dizendo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Estamos aqui porque temos uma comissão para cumprir aqui. Temos um propósito para cumprir aqui. Amém? Verso 16, não são do mundo como eu, do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando a gente começa a mudar de vida, quando a gente começa a ser transformado pela palavra de Deus, o mundo vai nos odiar. Satanás vai nos odiar. Quando aqueles jovens não se curvaram, Nabucodonosor falou, desculpa, viu? Eu não sabia que vocês eram judeus. Meu Deus, ofendi a fé de vocês, me perdoa. Foi isso que Nabucodonosor disse para eles? O que Nabucodonosor diz? Que quando ele ficou sabendo, ele se moveu de ira, se encheu de ódio. É isso que o diabo faz. Você se converteu, então você vai ver. Agora eu vou vir, agora eu vou... E ele faz, as ameaças ele faz, irmão. Não fez para Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Vocês estão confiando naquele Deus que eu destruí o templo? Vocês estão confiando naquele Deus lá que eu saqueei o templo dele? É naquele Deus que vocês estão confiando? Olha, lembra que nem a casa dele ele guardou. Vocês estão confiando naquele? Quem é o Deus que vai poder livrar vocês? E Satanás vai querer fazer isso com a gente, irmãos. Tem ninguém que possa livrar vocês das minhas mãos. Ele não termina assim, voltando lá para Daniel capítulo 3, versículo 15. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus? Quem é que vai poder fazer alguma coisa por vocês, irmão? Quem é que vai salvar seu emprego? Quem é que vai salvar sua família? Quem é que vai salvar sua saúde? Quem é que vai salvar... Irmão, não se preocupa com isso. Não se preocupa com as ameaças do inimigo. Quando nós escolhemos permanecer fiéis, parece que nós vamos perder tudo, mas na verdade nós vamos ganhar tudo. Parece que nós vamos perder tudo, mas nós vamos ganhar tudo, porque o rei disse, vocês vão perder a vida de vocês, acabou, fim da linha para vocês. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Aqueles jovens fizeram o quê? O que eles fizeram? Essa tem que ser a nossa atitude. Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei, e se não, fica sabendo, ó rei, e não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A nossa vida pertence a Deus, não pertence ao Senhor, rei. A nossa vida não pertence ao mundo, irmão. Não pertence ao Brasil, não pertence ao presidente do Brasil, não pertence ao governador, não pertence ao prefeito. A nossa vida pertence a Deus. Não pertence ao médico, não pertence a nossa vida, pertence a Deus. Deus é que está no controle da nossa vida. E só Ele é que dá a última palavra. E só Ele é que decide o nosso destino e o nosso futuro. Nabucodonosor se encheu de raiva, mandou que eles fossem amarrados, mandou que eles fossem lançados. Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas eles não cederam. É isso que você precisa entender, não ceda.
Ah, vou fazer isso, pastor, porque se você não fizer isso, eu vou ser mandado embora. Ah, vou fazer isso, pastor, porque se você não fizer isso, eu vou perder isso. Ah, vou fazer isso, porque senão a pessoa... Não faça nada que desagrade a Deus. Deixa o diabo ficar... E o diabo causa, hein? Fez um espetáculo ali, a atenção do reino todo ficou naqueles jovens. Agora amarra eles, agora chama os homens mais fortes. Olha o espetáculo, chama os homens mais fortes. Agora vão lançar eles. Ó, o reino todo parou. Vai tocar de novo ou não vai tocar? Satanás quer fazer isso, quer que você seja o centro da atenção, quer que você se envergonhe. Jesus diz, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dos homens, o que vai acontecer? Eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai. Ah, pastor, fiquei com vergonha. Ah, não quis causar briga, não. Ah, deixa para lá, Deus entende. Não, Deus não entende, não. Incredulidade, Deus não entende. Covardia, Deus não entende. Deus não entende e Deus não compactua. Ah, eu não falei nada, eu fiquei quieto. Espera aí, não precisa brigar com ninguém, irmão. A gente não precisa impor nossa fé para ninguém. Mas naquilo que tange a mim, olha, isso aí não agrada a Deus, não. Ah, não, mas não, isso é errado. Ó, se você quiser fazer, você é livre. Mas eu não aceito isso na minha vida. Mas eu não faço isso. Mas eu não participo disso. Ah, não, mas não, você quer, vá. Você quer, vá. Pode participar. Eu não participo. Não. Ah, a gente não pode falar nada. Pode e deve, ué. Jesus falou que se a gente se calar, o que vai acontecer? As pedras vão clamar no nosso lugar, irmão. Deus não chamou a gente para ficar calado. Nós não temos que brigar com ninguém. Mas nós temos que dizer, ó, isso aí não agrada a Deus, não. Isso aí. Quantas vezes a minha mãe falou isso para nós? Você continuar desse jeito, você vai para o inferno. Irmão, isso me chocava, isso me dava raiva. Como que minha mãe fala que eu vou para o inferno? Parece que ela não me ama. Não, porque ela me amava, ela falava. Porque ela não queria ver a minha vida destruída, que ela falava. Você está vivendo em pecado. Eu? A gente nem respondia, porque a gente já sabia que vinha mais chumbo grosso. Então a gente só ficava quieto. Mas meu pai e minha mãe nunca compactou com o nosso pecado, com o nosso erro. E nós temos que falar, irmão, está errado, está errado. Ah, não quero saber. Ah, tudo bem. Mas que está errado, está errado. Saiba que está errado. Saiba que o fim desse caminho é morte, não é vida. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Às vezes, irmãos, a gente é colocado numa saia justa. Eu confesso que eu já conversei, até com pastores amigos meus. Falei, ó, isso aí está errado. Sei que a pessoa não gostou de ter ouvido. Sei que a pessoa ficou triste. Mas, irmão, não é pior eu chegar e falar, Deus te abençoe? É pior? Eu estou ajudando ou estou prejudicando se eu falar, Deus te abençoe? Ah, não tem problema não. Não é pior? Você vê uma pessoa que está... Aqui, vamos imaginar que aqui é o precipício. Eu estou vendo que a pessoa vai pular no precipício. Se fosse você, o que você queria que eu fizesse com você? Você não está vendo o precipício, mas você está caminhando para o precipício. Para você aqui está uma coisa muito boa, mas eu sei que vai matar você. O que você queria que eu fizesse com você? Falasse, ó, tudo bem, vai lá. Seja feliz. Você queria que eu falasse isso para você? Vai lá, seja feliz. Ah, ali tá tão bom. Ah, eu não estou vendo bondade, não, estou vendo morte. Mas já que você quer, vai. Você ia olhar para mim e você ia falar, ô, amigão. Não. Então, espiritualmente, existem coisas assim, irmão, que não são brincadeira, que não são qualquer coisa. Então, nós temos que entender isso. Esses jovens não cederam nada. O nosso Deus é que nós servimos. Ele tem poder de livrar da tua mão. Não é porque você destruiu aquele templo lá, não. Você vai se achando, não. Porque Ele permitiu. Se você destruiu aquele templo, foi Ele que deixou. Não é porque o seu Deus é maior, não.
É porque Ele deixou. E nós não vamos ceder, não. Ó, se Deus quiser livrar a gente, Ele livra. Se Ele não quiser que a gente morra queimado, nós vamos morrer queimado. Mas que nós não vamos nos curvar, nós não vamos. Mas nós não vamos retroceder, nós não vamos. Essa firmeza que Deus quer ver em nós. Porque quando tiver em nós essa fé, essa firmeza, aí Ele vai agir. Aí é com Ele, não é mais com a gente. Olha o que aconteceu. Versículo 22. Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem o só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles perderam alguma coisa, irmão? Perderam? Não perderam nada? Não perderam a posição? Não perderam nada? Não. Porque eles não perderam a fé. A fé é o nosso maior tesouro. Fé não é sentimento, irmão. Tem pessoa que acha que fé é sentimento. Eu tenho tanta certeza que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, tem uma fé que vai... Sua fé vai baseada no quê? Não, estou sentindo... Não, isso aí não é fé. Isso é pensamento positivo. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fé é obediência incondicional à palavra de Deus. Deus falou, falou, amém. Sobre qualquer coisa que a palavra de Deus declara, não, eu fico com a palavra de Deus. Eu não acredito no que pode ser quem for que vem me dizer o contrário. Eu acredito na palavra de Deus. Isso é fé. Eu fico com a palavra de Deus. O que Deus falou, está falado. O que Deus declarou, está declarado. Não existe outra verdade para mim, senão a verdade da palavra de Deus. Quem criou o mundo? Foi o Big Bang. Não, não foi o Big Bang, não. Foi Deus. Mas o cientista, não interessa, irmão, o que o cientista fala, o cientista deixa de falar, não interessa, meu professor, não interessa, irmão, a Bíblia diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra, ponto, acabou. Mas eles estão olhando com o telescópio, mas eles mandaram o foguete, não interessa, irmão, não interessa o que o homem fala, o que interessa é o que está escrito na Bíblia. Deus criou, do jeito que está na Bíblia, não foi diferente não. Que foi um processo lento de evolução. Não, a Bíblia não diz que foi evolução, não. A Bíblia diz no Salmo que Ele chamou e logo tudo se fez. É assim que diz a palavra de Deus. Não é conversa fiada, não, irmão, não cai nessas coisas. O que Deus fala, está falado. Teve dilúvio? Teve. Mas a ciência não interessa. Mas falar que ninguém crê, não interessa. Teve o dilúvio cobriu toda a terra, morreu todo mundo, só sobrou a família de Noé. Acabou, irmão.
Não fica, irmão, sendo influenciado pelo mundo, não. Ah, não vai ter arrebatamento, não. Ah, não vai ter grande tribulação, não. Então fica aí que você vai comprovar. Se você não morrer antes, você vai experimentar tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas eu quero subir. Eu quero estar com Cristo. Amém? Então nós devemos permanecer fiéis. A pressão do mundo vem. A pressão da Babilônia existe hoje. Talvez Nabucodonosor não exista mais fisicamente, já morreu, se converteu. Se você ler Daniel mais para frente, ele vai se converter. Vai pôr ele para comer grama, vai pôr ele lá no pasto, até tirar todo o orgulho do coração dele, até ele se humilhar diante de Deus, e daí ele vai se converter. Mas Satanás, esse sistema ainda existe. Sistema que quer nos afastar da palavra de Deus, e quer nos afastar dos princípios da palavra de Deus, e quer dizer para nós hoje aceitarmos aquilo que a Bíblia condena. Não aceite aquilo que a Bíblia condena. Não aceite aquilo que a Bíblia condena. Não acha normal aquilo que a Bíblia de Deus chama de pecado. Não é normal. É errado, é pecado. Não aceite isso na sua vida. Amém? Vamos orar.